Muito bem, queridos, vamos dar continuidade, né? Estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Na sequência, estudaremos também a segunda epístola. E estamos ainda no capítulo 1, né? Tivemos uma mensagem de introdução geral do capítulo 1. Semana passada, nós começamos a falar de modo específico este capítulo. Creio que os irmãos já devem ter assistido a mensagem número 2, que é a marca de um eleito. E hoje daremos continuidade. Vamos ler então novamente o capítulo 1, todo ele. São apenas 10 versículos, dá para nós lermos e para termos a noção do todo, né, do capítulo. Então, a partir do versículo 2 em diante: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ou como diz na linguagem, na RA, Revista Atualizada, Jesus que nos livra da ira vindoura. Amém? Queridos, esse capítulo 1 ele é muito rico. E nós precisamos processar tudo o que há nesse capítulo, o máximo que nós pudermos extrair dele, não somente para a nossa compreensão, mas sobretudo para a nossa experiência espiritual. E eu gostaria de voltar ainda um pouquinho na mensagem da semana passada, quando nós falávamos ali sobre a parábola do semeador. Mas antes de tudo, só lembrando os irmãos, a estrutura do capítulo 1, conforme nós já dissemos aqui, eu separei esse capítulo por partes, né? De modo que os versículos 4 e 5 são tomados pelo nosso tema. O tema do capítulo 1 são os versículos 4 e 5. Ou seja, é a parte do texto mais significativa. O que significa isso? Os versículos 4 e 5 constituem o pensamento principal da carta, ou melhor, desculpe-me, o pensamento principal do capítulo 1, de modo que todo o restante do capítulo 1 está se referindo aos versículos 4 e 5. Então, digamos que o versículo 4 e o 5 constituem o tema desse capítulo, e o restante é o desdobramento dessa afirmação, dessa verdade apresentada nos versículos 4 e 5. E o que diz nos versículos 4 e 5? Ele diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que Deus os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, por que essa é a parte principal do capítulo 1? Ora, porque Paulo faz aqui uma asseveração muito séria e muito profunda. Ele diz: sabemos, irmãos amados de Deus,
que Deus os escolheu. Ora, essa é uma afirmação muito interessante, porque eu pergunto, como Paulo poderia saber com precisão, com exatidão, saber com verdade, que Deus havia escolhido tais irmãos de Tessalônica?